Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula deste primeiro módulo para o curso do TRT 15, tá? Para psicólogos. Então nós vamos agora dar continuidade e vamos falar sobre testes psicológicos. E eu gostaria de começar com uma questão FCC, ano de 2017, tá? Só que eu não vou responder essa questão agora, eu vou deixar essa questão no ar, eu vou, trazê-la, mas eu vou decorrer com vocês na teoria para que nós possamos entender e ao final dessa aula sobre teste psicológico nós iremos resolver a questão e entender o porquê das alternativas, tá bom? Então vamos lá, olha só o que ela diz. Em relação ao uso dos testes psicológicos, o psicólogo poderá utilizar qualquer teste psicológico que seja reconhecido por ele como atendendo à complexidade do motivo que determinou a avaliação psicológica. Alternativa B. As técnicas projetivas, por apresentarem tarefas estruturadas, favorecem uma grande variedade de respostas. Alternativa C. Os testes projetivos, embora muito utilizados, são considerados limitados em função da subjetividade do examinando, uma vez que o conteúdo manifesto se altera frente às expectativas dos resultados. Alternativa D. A fidedignidade é um teste de consistência de scores obtidos quando submetidos novamente ao mesmo teste ou a uma forma equivalente dele. E a alternativa E, a validade de um teste refere-se àquilo que ele mensura e ao seu alcance de predição temporal. Bom, como eu disse, eu não vou responder essa questão nesse exato momento, mas vou estar trabalhando ela no decorrer desta parte, tá bom? Então, vamos dar continuidade e no final nós voltamos com ela para que nós possamos entender. Com certeza, quando chegar ao final, você já vai saber a resposta sem precisar com que eu explique, tá bom? Vamos lá? Olha só. Falando da resolução 002 de 2003, tá bom? É uma resolução muito importante no que se refere aos testes psicológicos. Olha o que ela diz. O artigo 1º diz que os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração das características psicológicas, constituindo-se um método ou também uma técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 13º da Lei 4.119/62. Bom, então qual que é a grande pegada desse artigo? Ela está dizendo que os testes psicológicos, tá? Ele é um instrumento de avaliação, tá? Ou mesmo uma mensuração das características psicológicas, ok? Tudo bem? Bom, diz também que ele é um método, tá? Ou uma técnica que é de uso privativo do psicólogo. Então, este é o grande que deste artigo, tá? Uso privativo do psicólogo. Quem não é psicólogo não pode aplicar teste psicológico, né? É algum outro tipo de terapeuta, é um médico, é um TO, é um fono, não sei, mas não pode, é de uso privativo do psicólogo. E o parágrafo 1º da Lei 4.119 vem afirmar isso. Olha só o que ela diz. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Então, olha só, né? Você viu, né? Uso privativo do psicólogo.
mas com certeza você deve conhecer alguém, ou mesmo você já viu alguém fazendo orientação e seleção de pessoal com testes de psicólogo, não? Está totalmente errado, né? Nós vamos ter uma aula ainda nesse primeiro módulo sobre ética, sobre o nosso código de ética. E ele vem tratar dessa questão quando você se depara com alguém, né, na instituição ou na empresa que você está fazendo um trabalho que não é para ser realizado. Dentre esse trabalho, este aqui é um, tá? Apresenta apropriação do material de psicólogo, quer seja técnicas, quer seja testes para diagnósticos, orientação e seleção, que é o que mais acontece, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Somente psicólogo, tá bom? Vamos lá? Resolução 007 de 2009. Olha o que ela vem dizer. O teste psicológico pode ser conceituado como uma medida objetiva e padronizada de uma amostra do comportamento do sujeito, tendo a função fundamental de mensurar diferenças ou mesmo as semelhanças entre os indivíduos, ou entre as reações do mesmo indivíduo em diversos momentos. Então, o teste psicológico ele tem uma função, né? Ele não é simplesmente ser aplicado para cumprir padrão, né? Ele tem uma função. Qual é essa função? Mensurar as diferenças, tá? E mesmo as semelhanças entre os indivíduos, tá? Ou as reações do mesmo indivíduo frente a diferentes momentos, tá? Essa é, na verdade, a função fundamental dos testes psicológicos, tá bom? Segundo o artigo, a resolução 007. Bom, dando continuidade. Ao decidir fazer uso dos testes psicológicos, o psicólogo precisa ter em mente, tá, alguns critérios importantes que podem influenciar em uma aplicação mais precisa e próxima da realidade. O que ele precisa ter em mente, então? Verificar se o teste é adequado ao sujeito que será aplicado, observando a faixa etária, a escolaridade, sexo, etc. Observar se um teste é favorável à aplicação, segundo o Conselho Federal de Psicologia. Olha só, vou até marcar aqui com um marca-texto, tá? Para que você saiba. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, tá bom? Caso não seja, o profissional deverá desconsiderá-lo. Olha aqui, isso é muito importante, inclusive para a nossa questão, tá bom? Bom, o SATEPSI é um sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia para divulgar informações sobre os testes psicológicos à comunidade e aos psicólogos. É ele quem determina as diretrizes dos testes, colocando como favorável ou desfavorável, e o SATEPSI também é atualizado constantemente. Dessa forma, o profissional pode contar com esse recurso para direcionar o seu trabalho. Então, pessoal, você quer saber se um teste para o qual você pretende utilizar em uma avaliação é favorável ou não? Entra lá no site do SATEPSI, tá? E lá eles têm toda a lista dos testes que são favoráveis e desfavoráveis, tá bom? Este é um grande referencial, tá? Para que a gente possa aí saber quais testes utilizar, tá ok? Vamos lá. Durante a escolha dos testes, é importante atentarmos para alguns conceitos importantes dentro do campo das medidas psicológicas. São eles a fidedignidade, refere-se ao que? A consistência dos scores obtidos pelo mesmo indivíduo, quando reavaliado com o mesmo teste ou algo diferente. Eu vou até de novo anotar isso aqui com marca-texto, porque isso também faz parte da nossa
questão, não sei se você se lembra, mas guarde isso, aliás, anote isso. Bom, quando nós falamos dessa fidedignidade, nós estamos falando de um processo de precisão desses testes, tá? Isso para uma real consistência dos dados obtidos. Quando você pega o manual de um teste, lá vem descrito o que pode provar a confiabilidade desse mesmo teste. Geralmente a fidedignidade vem indicar o quanto a medida é precisa, o quanto a medida ela é confiável e passível de erro, qual a aproximação do score obtido no teste do verdadeiro score do sujeito e qual a estabilidade ou consistência da medida. Bom, outro conceito muito importante se refere à validade, que é a capacidade que um teste tem em medir aquilo que ele se propõe a medir. Caso o teste ele não possua evidências de validade, não vai existir nenhuma segurança de que as suas interpretações sobre as características psicológicas do sujeito sejam legítimas. Com isso, existem algumas classificações de validades que são de grande importância e que eu gostaria de trazer com você agora. São elas: a validade de conteúdo. Consiste no exame sistemático do conteúdo do teste a fim de assegurar a representatividade dessa amostra. Ou seja, ele vem assegurar que todos os aspectos fundamentais do comportamento eles são abrangidos pelos itens dos testes, tá? De forma adequada e de forma proporcional. Validade de critério. Refere-se a uma eficácia que um teste tem em predizer um determinado desempenho do sujeito. O teste, dentro da validade de critério, pode ser um preditor de presente ou futuro. Existem dois tipos de validade de critério: a preditiva e a concorrente. Na preditiva, o interesse está no desempenho futuro do sujeito. Estamos falando aqui de testes vocacionais ou mesmo de testes de classificação de pessoal. Já na concorrente, a coleta de informações do teste a ser validado e a coleta de informações sobre o critério, elas são simultâneas. Então, dentro da validade de critério, nós temos a preditiva e a concorrente. Quando nós falamos nessa preditiva, nós falamos nesse teste que visa o futuro do paciente. Estamos falando de um teste vocacional, né, do paciente, ou do sujeito, ou do candidato, tá bom? Mas é um teste que vai visar o futuro desse sujeito, tá? E quando falamos da concorrente? Quando nós falamos da concorrente, o que é buscado é que estes dados eles sejam de modo simultâneo, ou seja, que eles ocorram ao mesmo tempo, tanto o teste a ser validado quanto o critério acerca das coletas, tá bom? E por fim nós temos a validade de construto ou conceito, que se refere à capacidade de um teste em medir um conceito que é abstrato. Esse tipo de validade busca pesquisar as qualidades psicológicas que um determinado teste vem medir. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de testes, tá? Nós temos alguns tipos de testes que são importantes, tá? Que caem realmente na prova e nós iremos falar então um pouco sobre eles. Vamos lá? Primeiro teste de habilidade. Aqui o seu objetivo é avaliar a capacidade de uma pessoa em adquirir um novo conhecimento relacionado a determinada habilidade ou competência específica. Eles vêm medir o potencial do indivíduo em aprender ou realizar uma tarefa. Logo a seguir, nós temos os testes de personalidade. São testes aplicados por meio de perguntas ou testes gráficos, cujo objetivo é revelar traços inatos e também adquiridos da personalidade do indivíduo. Esses testes vêm medir as características da personalidade do indivíduo
que não se referem a aspectos cognitivos da conduta e devem ser aplicados em uma situação padronizada e constante, que inclua o material específico, tá? As instruções e também um local apropriado. E por fim nós temos os testes psicométricos, que medem as aptidões individuais, o que irá determinar o índice que será comparado com os scores examinados e também validados anteriormente. As normas gerais aqui que são utilizadas são quantitativas. O resultado é um número ou uma medida. Nós estamos aqui falando de grupos que podem ser avaliados separadamente e eles têm um caráter científico e se baseiam na teoria da medida, ou mais especificamente na psicometria, tá bom? Utilizam números para descrever os fenômenos psicológicos e assim são considerados testes objetivos. Então, falou-se em testes psicométricos, nós estamos falando de um teste objetivo, tá? Que vem medir as aptidões individuais do indivíduo. Eu vou trazer para você uma questão de 2009. É uma questão antiga, mas que vale a pena para que nós possamos entender um pouco melhor. Olha o que ela diz. Os testes psicológicos podem ser divididos em psicométricos e de personalidade. Os testes psicométricos são aqueles que medem as características da personalidade, não, né? Se ele é psicométrico e ele vem fazer uma distinção, né? Ele vem dividir entre psicométrico e de personalidade, não é o psicométrico que vai medir as características da personalidade. Alternativa errada. Preferências de personalidade, também errada, tá? Falou em personalidade, estamos falando dos testes de personalidade, logicamente. Vem medir as aptidões individuais, olha aqui, determinando um índice comparado com scores ponderados e validados anteriormente. Olha, essa aqui, ela se aproxima, não? Vamos dar continuidade? Potencialidades presentes e latentes, visando auxiliar o selecionador a garantir que o candidato terá sucesso e se manterá durante um longo prazo de tempo na organização? Não, essa não é a função do selecionador, então também errada. E a alternativa E, tendências motivacionais de um candidato, visando garantir a sua adaptação dentro da cultura organizacional presente. Não, também a alternativa errada. Com isso, realmente a alternativa correta, a alternativa C, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Ainda nos tipos de testes, nós vamos falar agora acerca das técnicas projetivas. Elas são instrumentos que são utilizados predominantemente aonde? Na clínica, dentro de um processo mais amplo, tá, de avaliação psicológica, sempre utilizando como fundamentação um referencial teórico que promove a compreensão dinâmica da personalidade. É importante entender as técnicas projetivas como mediadoras do contato terapêutico. Elas ajudam a captar o mundo simbólico que, na maioria das vezes, é difícil de ser expresso pelo indivíduo e sua linguagem verbal. Apontam para estudos de personalidade baseando-se em testes como testes de associação de palavras de Jung, o testes de mancha de tinta de Rorschach e também o teste de apercepção temática, o famoso TAT, tá bom? Bom, a respeito desses testes, nós teremos uma aula extra falando sobre eles, tá? Mais especificamente, inclusive trazendo algumas questões da FCC sobre eles. Tá? Eu não trouxe eles agora, essas questões agora, e falando sobre eles neste momento, até para não perder a sequência, mas nós teremos sim uma aula extra sobre os testes, detalhando um pouco cada um deles, tá bom? Então não se preocupe com isso. Vamos lá, vamos dar continuidade? As aplicações com técnicas projetivas incluem
o desenho, brincadeiras lúdicas, organização de brinquedos, organização de fotos, interpretação de quadros, interpretação de pranchas temáticas, representação de cenas, dramatização de situações e borrões de tintas, dentre outros. As técnicas projetivas, elas vêm favorecer ao indivíduo revelar o seu mundo e a sua realidade pessoal, facilitando na compreensão e na solução do problema. Então, quando nós falamos das técnicas projetivas, nós estamos falando de uma técnica que visa revelar o mundo e a realidade pessoal do indivíduo, tá? Isso vai fazer com que seja facilitada a compreensão e a solução do problema dele. Bom, na formação de psicodiagnóstico, as técnicas projetivas elas possuem um caráter essencialmente científico, permitindo resultados semelhantes e práticos, tais como levantamento de problema, formulação de hipóteses, estudo das variáveis e comprovação ou refutação das mesmas. Ao aplicar, é necessário ter uma base teórica, conhecimento da técnica, prática na interpretação e avaliação dos resultados e também conhecimento das vantagens e desvantagens do uso dessas técnicas como um instrumento de avaliação e diagnóstico. Bom, então por que o Conselho Federal de Psicologia ele traz que estas práticas, os testes, as técnicas, eles são de uso privativo do psicólogo? Justamente por isso, olha só, para que possa se aplicar, é preciso ter uma base teórica, um conhecimento da técnica, tá? Práticas na interpretação e avaliação dos resultados, conhecimento dessas vantagens e desvantagens de se aplicar essas técnicas como um instrumento de avaliação e diagnóstico. Quem tem isso? Somente o psicólogo, tá? Mais ninguém. Então, agora vamos para mais uma questão FCC também, ano de 2015. Olha o que ela diz. No diagnóstico interventivo, as técnicas projetivas podem ser utilizadas como alternativa A, pressões de impacto para acessos de conteúdos latentes, B, estratégias efetivas de investigação cognitiva, C, métodos de identificação de conteúdos constrangedores. Alternativa D, mediadoras de contato terapêutico. E alternativa E, exercício para acessar traumas e conteúdos inconscientes. Bom, nós acabamos de ver isso em teoria, né? Você se lembra? Lembra-se da resposta? Literalmente, olha aqui, vou até voltar. Técnicas projetivas são instrumentos utilizados predominantemente na clínica, tá? Dentro de um processo mais amplo de avaliação psicológica, sempre usando a fundamentação, um referencial, como fundamentação, na verdade, um referencial teórico, que promove a compreensão dinâmica da personalidade. É importante entender as técnicas projetivas como, olha aqui, mediadoras do contato terapêutico. Com isso, a alternativa correta, alternativa D, pessoal. E por fim, nós chegamos naquela questão inicial. Isso mesmo, aquela questão que eu iniciei, falei acerca delas, não vou ler novamente, né? Nós, com certeza, você já matou, porque o nosso estudo ele conseguiu abranger aspectos desta questão, mas, olha só, com isso, resposta alternativa D. Porque, segundo a nossa teoria, a fidedignidade de um teste é a consistência dos scores obtidos quando submetidos novamente ao mesmo teste ou uma forma equivalente deles. Bom, na verdade, eu tinha falado que não ia falar, mas acho que é até importante dizer o erro de cada alternativa, tá bom? Olha só o que diz a alternativa A. O psicólogo poderá utilizar de qualquer teste
que seja reconhecido por ele mesmo. Para o quê, né? Nós vimos que é pelo Conselho Federal de Psicologia. As técnicas projetivas, por apresentarem tarefas estruturadas, favorecem uma grande variedade de respostas. Não, nós não vimos isso, não tem nada a ver com o que nós vimos. Na verdade, o que elas vêm favorecer é que os indivíduos possam revelar o seu mundo e a sua realidade pessoal, tá certo? Isso facilitando na compreensão e na solução do problema do indivíduo. Então, alternativa também errada. Os testes projetivos, embora muito utilizados, são considerados limitados em função da subjetividade do examinando, uma vez que o conteúdo manifesto se altera frente às expectativas dos resultados. Não, na verdade nós vimos que as técnicas projetivas e também os testes, eles vêm ajudar a captar o mundo simbólico do sujeito, que na maioria das vezes é difícil de ser expresso pelo indivíduo. Então nós não estamos falando de um conteúdo manifesto, e sim de um conteúdo que é latente. E por fim, alternativa E, a validade de um teste refere-se àquilo que ele mensura e ao seu alcance de predição temporal. Não, nós vimos que a validade se refere à capacidade que um teste tem em medir aquilo que ele mesmo se propõe a medir, não é? Então, com isso, realmente a alternativa correta, a alternativa D. E por fim, para terminar esse bloco, eu vou trazer aquela questão que eu havia falado acerca do psicodiagnóstico para que nós possamos entender. Eu vou trazer ela agora por quê? Porque ela aí alcança vários textos do livro Dal Campo, tá? E vou falar um pouquinho acerca de cada alternativa que nós já falamos, tá? Ok? Então, só vou relembrar para que nós possamos matar a questão entendendo um pouco do tema a mais, tá bom? Então vamos lá, olha só, questão FCC. No psicodiagnóstico, segundo Campo e Arzeno, definir o enquadre ou enquadramento permite dar garantias que no processo psicodiagnóstico o paciente não tenha contato com os aspectos de sua infância, já que são muito regressivos, dificultando a entrevista. Bom, falando acerca dessa alternativa, é muito importante saber que, primeira coisa, não se pode definir o enquadramento como algo preciso, tá? Por quê? Porque o seu conteúdo e a sua formulação, eles dependem totalmente do paciente ou dos pais do paciente, no caso de uma criança, tá? Então, nós temos aqui que esta é uma alternativa errada, tá bom? Alternativa B. A entrevista inicial é caracterizada como uma entrevista dirigida. Olha, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Nós já vimos isso também. A entrevista inicial é caracterizada como uma entrevista semi-dirigida. Você lembra, segundo o Campo? Então, ela já erra aqui, tá ok? Semi-dirigida. Alternativa errada. Então, nós temos já as duas primeiras erradas, tá bom? Alternativa C. A entrevista clínica é uma técnica insubstituível, pois cumpre os objetivos do psicodiagnóstico, sendo a utilização de testes facultativa, uma vez que são apenas complementares. Bom, para responder essa alternativa, quando se fala em entrevista clínica, fala-se que ela é apenas uma técnica, ela não é a técnica, tá? E ela é insubstituível quando? Quando ela cumpre apenas certos objetivos do processo diagnóstico. Agora, quando nós falamos dos testes, nos referenciando justamente aos testes que são projetivos, esses sim, eles são insubstituíveis e eles são imprescindíveis. Com isso, novamente, alternativa também errada, tá bom? Vamos lá, alternativa D.
Ao planejar a bateria de testes utilizada no psicodiagnóstico, é importante discriminar a sequência em que os testes escolhidos serão aplicados, sendo que os primeiros devem ser os que mobilizam a conduta que corresponde ao sintoma do avaliado. Para responder essa alternativa, eu vou trazer uma parte do texto, inclusive dar o campo até, para que nós possamos compreender, porque é uma parte um pouco mais longa, digamos, tá ok? Então, olha só o que ela diz. Para planejar uma bateria de teste, é necessário pensar em testes que captem o maior número de condutas verbais, gráficas e lúdicas, de maneira a possibilitar a comparação de um mesmo tipo de conduta, provocada por diferentes estímulos ou instrumentos e também diferentes tipos de conduta entre si. É muito importante, olha só, discriminar a sequência em que serão aplicados os testes escolhidos. Ela deve ser estabelecida em função, olha aqui, de 2 fatores. Primeiro, a natureza do teste e segundo, o do caso em questão. O teste que mobiliza uma conduta que corresponde ao sintoma, olha a nossa questão aqui, nunca deve ser aplicado em primeiro lugar, pois isso supõe colocar o paciente na situação mais ansiógena e deficitária, isso sem o prévio estabelecimento da relação adequada. Então, com isso, novamente nós temos uma outra alternativa errada, a alternativa C e D também errada, pessoal. Só nos resta então a alternativa E, como a correta. Na entrevista clínica, deve-se observar o motivo latente subjacente ao manifesto, sem ater-se à queixa que preocupa o paciente, e pode manter-se, anular-se e ampliar-se. Outro tema que nós também já vimos, não? Mas eu vou me remeter aqui à teoria novamente para relembrar e você entender. Olha só. Outro ponto importante que deve ser investigado na primeira entrevista é o motivo da consulta, que deve se discriminar entre o motivo manifesto e o motivo latente. O motivo manifesto é o sintoma que preocupa a quem solicita a consulta, a ponto de tornar-se um sinal de alarma. Esse motivo pode, olha aqui, manter-se, anular-se, ampliar-se ou restringir-se durante o resto da primeira entrevista. Geralmente, o motivo é outro, mais sério e mais relevante do que o invocado em primeiro lugar. Esse é o motivo latente, subjacente ou profundo da consulta. Com isso fica claro, a alternativa ela traz exatamente acerca do tema. Alternativa correta, alternativa E. E assim nós terminamos esse primeiro bloco, tá? Do primeiro módulo para o curso TRT15, TRT Campinas, tá? Espero que você tenha gostado. Nós já temos o segundo bloco disponível, aliás, esse módulo inteiro disponível. Espero que você possa estar estudando com muito afinco, tá ok? Até já, um grande abraço e nos vemos agora mesmo, tá? Descansa um pouquinho, bebe uma água e já retoma.